Egregia Turma Recursal dos Juizados Especiais das Fazendas Públicas do Estado de Goiás. Excelências, tratamos de contra-razões apresentadas ante a interposição de recurso inominado por parte do recorrente por inconformismo com sentença que julgou procedente em parte o pedido da recorrida para condená-lo ao adimplemento da quantia de R$ 23.574,07 pelos fatos expostos em exordial, reafirmados em impugnação e ratificados nas presentes contra-razões. Excelências, a tese recursal do recorrente tem por base dois argumentos. O primeiro é a desconsideração da validade dos documentos apresentados pela recorrida para constituir os seus direitos. E a segunda é a argumentação de que o demonstrativo de débito utilizado não apresenta explicação acerca dos critérios utilizados para a obtenção do valor que valorou a causa. Doutos magistrados, com toda a vênia que os argumentos recursais do recorrente merecem, melhor sorte não lhe assiste, seja pelos aqueles fatos já expostos em exordial, analisados pela magistrada de primeiro grau em impugnação e reafirmados nas presentes contrarrazões, uma vez que, das argumentações recursais do recorrente, extrai-se a simples inconformidade com a ausência de recibo e assinatura nos documentos apresentados pelo recorrido. Ora, excelências, vale relembrar ao recorrente que dentro da administração pública existe um princípio denominado princípio da atualidade do serviço público, o qual, em breve e simplória interpretação, dispensa o ente público que goza de fé pública de emitir carimbo, recibo, assinatura em documentos emitidos por sistemas eletroeletrônicos. Lá do outro, excelências, o recorrente sequer atentou aos seus documentos apresentados em exordial, em especial o contrato administrativo celebrado mediante processo licitatório de carta-convite, a notificação extrajudicial e os cancelamentos de empenho, que, diga-se de passagem, foram emitidos por sistema também utilizado pelo recorrente. Lá do outro, excelências, é imperioso destacar que a argumentação exposta pelo recorrente em sua tese recursal também fora apresentada em sua peça defensiva e apreciada pela magistrada de primeiro grau, que considerou o que segue. Tem-se dessa forma que a petição inicial está acompanhada com documentos indispensáveis à propositura da ação, e prossegue a magistrada. Está, pois, em conformidade com o que preconiza os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Excelências, a conformidade do recorrente com a inadimplência do ente legislativo fere gravemente o princípio da moralidade no serviço público, uma vez que prejudica o comércio local ao ser conivente com a inadimplência de um ente, o qual deveria prezar pela moralidade e pelo respeito ao princípio da legalidade, uma vez celebrado o contrato administrativo, é obrigação das partes, tanto do ente administrativo, seja ele pertencente à administração pública direta ou indireta, mas também com o contratante de respeitar as cláusulas contidas naquele contrato. Não se pode admitir que um ente celebre um contrato administrativo, adquira produtos, não os pague ao empresário local e que o Poder Executivo seja conivente com tal conduta. Vale destacar ainda, excelências, que era ônus do recorrente desconstituir o direito da recorrida, o que não fez. Fato este que também foi apreciado pela magistrada, uma vez que entendeu. Por sua vez, verifico que o município réu não logrou êxito em provar a inexistência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como determina o artigo 373, inciso 2 do Código de Processo Civil. Vale destacar também, excelências, que em relação às notas fiscais apresentadas pela recorrida em evento 1 e sequer apreciadas pelo recorrente nos seus argumentos, foram analisadas pela magistrada de primeiro grau, quando entendeu que, nesse viés, observa-se que a municipalidade, em que pese tenha ajudado a contestação uma série de documentos, tais como ordens de pagamento, recibos, cheques, notas de empenho, etc., não logrou provar a quitação das notas fiscais de números 4.122, 4.123, 4.124, 4.185, 4.186 e 73, emitidas no período de setembro, outubro e dezembro de 2016. Lá do outro, excelências, com relação ao demonstrativo de débito utilizado para valorar a causa,
Melhor sorte também não assiste às argumentações do recorrente, uma vez que foram apresentadas de forma cristalina os critérios para a obtenção do valor. Uma vez que da simples leitura do demonstrativo de débito, constata-se a existência de demonstração do índice de correção utilizado, da taxa de juros e das datas iniciais e finais da correção, conforme bem asseverou a magistrada de primeiro grau em sua sentença, uma vez que reconheceu que o demonstrativo do débito mostra-se perfeitamente válido, na medida que expõe as datas de início e fim da utilização, bem como os índices e juros e atualização monetária que foram empregados. Ora, excelências, tem-se com todo o respeito que as argumentações recursais são apenas procrastinatórias. Isso conforme apresentado pela magistrada de primeiro grau no término da sua sentença, uma vez que reconhece a procedência do pleito da recorrida para considerar que saliente-se que é dever do poder público efetivar o pagamento de mercadorias adquiridas sob pena de enriquecimento ilícito, à luz do artigo 844 do Código Civil. Excelências, findando esses argumentos, com base nos princípios da moralidade e legalidade na conduta da administração pública, nos princípios da eficiência e nos preceitos legais que regem as relações jurídicas tidas entre a administração pública e particulares, rogamos pela Justiça para que seja conhecido e negado provimento à peça recursal do recorrente e, consequentemente, mantendo-se incólume a sentença prolatada pela magistrada de primeiro grau, condenando o recorrente ainda ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais contidos no patamar previsto na peça de contrarrazões. Por esses termos, rogamos e aguardamos julgamento.